O cineasta Walter Hugo Cury nasceu aqui em São Paulo em 1929 e morreu aqui em São Paulo em 2003. A obra de Walter Hugo Cury é extensa, coerente e singular. É extensa porque ele conseguiu realizar 24 longas-metragens. O primeiro é de 1954. Ela é coerente porque ele sempre fala de problemas existenciais de seus personagens e sempre fala de relações pessoais movidas por interesse. E ele é singular, porque ele conseguiu, por tanto erotismo em seus filmes, que ele os transformou em sucessos comerciais. O cinema de Walter Hugo Cury, aqui no De Lá Pra Cá. O Walter é um dos poucos cineastas que trabalhou constantemente a sua vida inteira, tem 20 e tantos filmes. Em geral, filmes excepcionais e densos, apesar de alguns deles terem uma aparência um pouco mais leve. É um dos grandes cineastas da história do cinema brasileiro. É um cineasta cuja obra tem uma particularidade imensa dentro dessa tradição. Walter Hugo Cury nasceu em São Paulo, em 21 de outubro de 1929, numa época que a cidade ainda preservava os traços culturais dos muitos imigrantes que vieram tentar a sorte no Brasil. Walter era filho de pai libanês e mãe brasileira descendente de italianos. Renato Pucci Júnior é professor de televisão e de cinema e é autor do livro O Equilíbrio das Estrelas, Filosofia e Imagens no Cinema de Walter Hugo Cury. Renato, quem foi Walter Hugo Cury? Walter Hugo Cury é um dos maiores cineastas brasileiros. E se tratando de cineasta autor, ou seja, aquele que imprime uma marca pessoal nos filmes, é aquele que lançou o maior número de filmes, 24 longas-metragens, mais um episódio do filme As Cariocas, que é de 1966. Ele começou a filmar ainda muito jovem, em 1952, e durante 5 décadas esteve dedicado ao cinema. O pai de Walter morreu em 1935, quando ele tinha apenas 6 anos. Menino, mudou-se para a casa do avô paterno, no Rio de Janeiro, onde permaneceu até prestar vestibular para a Faculdade de Filosofia da USP. O avô de Walter era um intelectual refinado e influenciou muito na educação do neto. Foi com o avô que Walter começou a ir ao cinema. E foi na biblioteca do avô que teve contato com os grandes clássicos da literatura. Hernani Hefner é conservador-chefe da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e professor de cinema da PUC. Hernani, qual é a importância do Walter Hugo Cury no cinema brasileiro? O Cury é um cineasta que não tem uma pegada social, que não tem uma pegada comercial, que não tem uma pegada experimental, mas tem uma pegada particular. Qual é? Ele é um cineasta existencial. Ele escolheu um grupo de personagens muito particular e raro dentro da tradição brasileira, porque ele escolheu a elite, basicamente, para retratar, para conhecer, para discutir, para investigar ali qual é a natureza dessas pessoas, quais são as contradições dessas pessoas, qual é o projeto de vida dessas pessoas, e jogou isso contra um pano de fundo que, em geral, não é reconhecido em relação a ele, que era a sociedade do seu tempo. Tchau. Agora chega, filhinho. O papai está com pressa. Deixa eu dar a partida? Deixo, sim. Avisa a mamãe que o papai chega mais cedo hoje, viu? Mas você não volta, que eu sei. Volto, sim. Rubens Evaldo Filho é jornalista, crítico de cinema, escritor, era amigo de Walter Hugo Cury, inclusive foi ator em filme de Walter Hugo Cury. Ô Rubens, existe uma continuidade em termos de problemática nos filmes todos dele? Olha, um dos mais coerentes autores brasileiros, eu acho. Ele seria uma das poucas pessoas que no Brasil tem uma obra redonda.
Ele raramente saiu daquilo que ele achava que era cinema brasileiro, que era cinema que ele queria fazer. Uns filmes um pouquinho mais eróticos, ou seja, ainda não fizeram justiça, mas ele é o grande diretor do cinema erótico brasileiro. E ele é o grande diretor de mulheres. A gente podia dizer, um homem que amava as mulheres. Era o Cury. E isso tem alguma coisa errada? Não, né? Ao contrário. Ele ensinou talvez uma nova geração de brutos, de consumo bruto, porque as pessoas consumiam as mulheres peladas e de uma forma grosseira. Ele ensinou a gostar de mulher, ou admirar as mulheres pelos que elas são. E muita gente esperava pelo novo filme do Cury, pelas novas descobertas femininas do Cury. Quem será a nova estrela que ele vai lançar? Se ele trabalhou com pessoas como Selma Grey, como Lilian Nemetz, em seguida ele foi colocando Monique Lafon, Xuxa, Vera Fischer, etc. Enfim, o elenco feminino que ele, colocou no seu cinema ao longo de toda a sua trajetória, revelou uma sensibilidade para essa coisa da estrela feminina absolutamente ímpar. Não há diretor dentro da história do cinema brasileiro com essa sensibilidade, semelhante à que o Cury apresentou. Conta para mim um pouco da vida do Walter Hugo Cury. Ele cursou filosofia na USP, no final dos anos 40. E não chegou a se formar, até porque ele me dizia que ficava insatisfeito com as aulas, ele queria um outro tipo de relação com a filosofia. E, em seguida, ele se interessou por cinema e acabou trabalhando nos estúdios Veracruz, como assistente, o segundo assistente, alguma coisa assim. Walter começou a trabalhar no cinema em 1951, pouco antes de abandonar a faculdade de filosofia. Foi fazer um bico como assistente em O Cangaceiro, de Lima Barreto. No mesmo ano, apresentou um roteiro de sua autoria a produtores independentes, mas foi-lhe proposto dirigir um filme com roteiro de Hilda Muniz Oliveira, O Gigante de Pedra. A produção só terminou em 1954. Era um filme de juventude, mas e que, por sinal, é um filme perdido, exceto por uma lata que foi descoberta há 10 anos e que pode ser exibido. Mas ele, após uma primeira fase de filmes ainda que ele está tateando, como O Estranho Encontro, que é de 58, Fronteiras do Inferno, outro filme perdido, que é uma lástima, o filme não existe mais. Em 1960, Walter ganhou o primeiro prêmio internacional, melhor roteiro de Festival de Mar del Plata, com Garganta do Diabo. Nos anos seguintes, conquistou vários outros prêmios importantes. Após o sucesso de A Ilha, de 1963, Walter lançou, em 1964, Noite Vazia, considerado sua obra-prima e também seu filme mais conhecido. Ele lança Noite Vazia, que tem um impacto realmente para a crítica do cinema brasileiro, né? Pelo seu acabamento, pelo seu roteiro extremamente bem feito pelo próprio Walter Hugo Cury. E a fama dele realmente se espalhou a partir daí. Tudo dentro de um apartamento, é um conjunto mínimo
de personagens, 2 homens, 2 executivos, 2 mulheres, 2 prostitutas, e essa noite de amor que, na verdade, vira uma noite de pesadelo. Todas as taras, neuras, contradições, problemas, todas as dificuldades de levar a vida ali àquela altura afloram dentro desse apartamento, e o que deveria ser apenas uma noite de prazer vira uma noite de confronto muito violento. O desgaste emocional dos personagens, a desestruturação psicológica dos personagens e o confronto delas com uma realidade que, em princípio, você nunca vê, que só vai aparecer no plano final, que é a cidade de São Paulo, torna um filme um confronto do homem com o seu tempo. Será que você não gosta de nada, é? Acho que não. E quando gosta é por pouco tempo. Tá se vendo. Eu só queria ver você andando a pé. Sem apartamento e sem os 368. Duro feito aqueles 2. Vai ver que me divertia muito mais, hein? Sei disso. Quer saber de uma coisa? Você é o tipo do homem que sem dinheiro não pegava nada. Nada. Acho melhor você calar a boca, hein? Eu só te dei dinheiro porque está se vendo que você está no osso. E precisa. Arrumar uma mulher como você é a coisa mais fácil do mundo. No peito. Pois sim, vai nessa. Vocês 2 formam uma dupla do barulho, hein? Aquele sempre com aquela cara de afogado. E você dizendo que está chateado. Mas que fria, hein? Cristina, que isso? É isso mesmo, eu já tô cheia. Nós estamos aqui desde as 11 horas pra lá e pra cá, inventando coisa feito uns coitados. Então, a partir desse filme, ele começa a lançar regularmente longas-metragens e desenvolvendo esse exame que ele fazia dos problemas existenciais e, a meu ver, tentando colocar algum tipo de pensamento nessa ficção, a sua própria concepção de mundo nessa ficção, como outros cineastas fizeram, por exemplo, Tarkovsky, Bergman. Em 1954, Walter foi trabalhar na TV Record, onde passou um ano. Adaptou e dirigiu textos clássicos para o teleteatro. Entre 1955 e 1957, fez críticas de cinema para o jornal Estado de São Paulo. Ficou encantado com o filme Noites de Circo, de Ingmar Bergman. O diretor sueco foi uma influência permanente nos filmes que Walter dirigiu. Na verdade, ele ficou conhecido por ser a pessoa que introduziu Ingmar Bergman na cultura brasileira. Ele é um cineasta que, no fundo, exibe um conjunto enorme de influências. Muita gente associa ele ou ao Bergman ou ao Antonioni. Cury, inclusive, preferia muito mais o Antonioni do que o Bergman, apesar de críticos respeitáveis como Elias Heredo fazerem essa relação com a obra do Bergman. Existem pontos de contato, como, por exemplo, a questão feminina. Se você pega um filme como Silêncio, que o Bergman fez em 63, com Noite Vazia, que o Cury faz em 64, são histórias completamente diferentes, mas a personagem feminina e o enclausuramento dessa personagem feminina e a liberação dessa personagem no meio dessa clausura existem nos 2 filmes.
No cinema de Walter Hugo Cury, a cidade de São Paulo é a tradução visual do que acontece na alma dos seus personagens. Tanto ela pode parecer frenética, forte, agressiva, devoradora, como ela pode ser fria, insensível, indiferente, cruel. No final do filme Noite Vazia, a Avenida São Luís, que é onde nós estamos, aparece sem ninguém, desolada, vazia como os personagens do filme. Em São Paulo, a angústia parece ser maior. Tudo aqui parece ser maior, impreciso, incompreensível, escreveu Walter Hugo Cury. Te deixo em casa? Não, me deixa naquela pracinha. Quero andar um pouco. Andar? Não adianta dormir agora. Daqui a 3 horas tenho que pegar um trabalho. Vou pra cama mais cedo à noite. Foi chato, né? Em compensação, amanhã nós temos a Renata e a irmã dela. Gente fina e bonita. E a Renata, segundo você diz, é até inteligente. Vai dar para esquecer esse pesadelo. Eu não vou. Por quê? Porque não quero. Tá bem. Azar seu. A obra do Cury é uma obra muito diversificada, por vezes com, digamos assim, um acento no fantástico, que torna ele, às vezes, um cineasta bastante incompreendido, e um cineasta que, por vezes, inclusive, incluía a própria trajetória dentro da sua própria obra. Por vezes ele comenta o que é ser cineasta, o que é ser um cineasta que vem da era do estúdio, porque ele começou lá nos grandes estúdios de São Paulo dos anos 50, e o que é ser um cineasta com algumas obsessões. Algumas obsessões, no fundo, típicas desse universo que é a imagem em movimento. Ele, no fundo, foi um cineasta que se distinguiu como um cineasta de uma paleta própria. E, nesse sentido, um cineasta que incomodou muito, inclusive aqueles outros cineastas que colocavam numa posição diametralmente oposta. Na verdade, é mais uma tentativa ingênua que ela faz de resolver uma angústia essencial que ela traz dentro de si. Depois de procurar muito, ela chega a esta casa, atraída por uma placa de aluga-se, já quase apagada pela chuva e pelo tempo. Logo de início ela sente alguma coisa, uma sensação pesada e fascinante ao mesmo tempo. Uma coisa que aprende, que a atrai. Uma espécie de voragem sutil que começa a envolvê-la desde que ela avança por esse corredor. Mas basicamente era angústia de viver, eu acho que qualquer outra coisa. Uma forma existencial que não era uma coisa que o cinema brasileiro... num momento de revolução e num momento de golpe, estava pronto para consumir. Então, evidentemente, houve um... Como o Walter era uma pessoa muito simpática, ele era muito fácil de conversar, ele não era um cara que respondia xingamentos ou provocações. Então, ele se dava com todas as pessoas, entende? Não havia uma coisa de cinema novo e tal, mas a imprensa fazia um pouquinho a diversidade, tá? Cinema novo aqui, e o Walter fazendo um cinema urbano, paulistano, com uma certo ar europeu. Uma parte da crítica nos anos 60, principalmente a crítica associada ao cinema novo, taxava os seus filmes de reacionário, de filmes não brasileiros, porque o nacionalismo estava em pauta na época, a luta contra a ditadura, uma época de radicalização. Mas ele não era alheio a isso, tanto que no filme As Amorosas, o personagem tem alguns confrontos com estudantes universitários, militantes de esquerda na época, né? Então, o individualismo do personagem contra o coletivismo dos estudantes. Oi, como vai? Oi. Você se lembra de mim? Claro. Daquela discussão lá no Grêmio? Discussão não, agressão. Como vai? Mas você estava adorando ser massacrado sozinho. Talvez eu estivesse adorando, mas os massacrados foram vocês.
Ele mantém a mesma qualidade até o final? Ele mantém a qualidade, sim, mas ele é obrigado, a um determinado momento, a fazer filmes eróticos com produtores da boca. Ainda assim, esses filmes precisam ser revistos, porque há muito tempo que a gente não vê. Mas eu acredito que sejam, e olha que eu estou falando uma coisa forte, os filmes mais ousados, eroticamente, já feitos no Brasil. A partir de 1970, até o começo dos anos 80, os filmes do Walter Hugo Cury apresentavam títulos com forte conotação erótica, provavelmente pela época em que o cinema erótico brasileiro tinha muito sucesso, inclusive a pornochanchada, que é um subgênero da comédia. Né? Comédia é uma comédia erótica. Então nós temos o Palácio dos Anjos, O Último Êxtase, O Anjo da Noite, O Prisioneiro do Sexo, O Convite ao Prazer. E isso causa uma certa confusão, como se ele tivesse feito pornochanchadas. E na verdade não, os filmes dele, 99% eram dramas, né? Apenas com alguns momentos esparsos de humor. Então o erotismo entra de uma outra forma, não como algo meramente a ser explorado, mas como algo a ser problematizado. E que leva o filme para outro território, não o da comédia, mas o território da reflexão sobre algo que é importante na vida das pessoas, que é a sexualidade. Ele tinha um diferencial de mercado importante. Um diferencial que é semelhante ao diferencial do Bergman. Qual é? Usava o erotismo, usava a presença feminina, usava a nudez feminina, e isso atraía muito no momento em que o erotismo se torna um elemento de mercado, um apelo de mercado muito forte. O Cury coincide não só com Bergman, mas com Brigitte Bardot. E nesse sentido, ele percebeu que não era só um elemento de mercado, mas era também uma questão. Essa mulher que se liberta, que afronta o mundo com o seu corpo, com sua nudez, com o seu erotismo, é um personagem novo. Ele une as duas coisas. Um cineasta que, na verdade, conseguiu construir uma obra, e essa obra hoje está para ser, na verdade, redescoberta em toda a sua riqueza. Porque como ele filmava muito, filmava regularmente, você passava de um filme para o outro, um pouco procurando a relação entre os filmes, e não percebendo, eventualmente, a especificidade deste ou daquele filme dentro dessa trajetória tão ampla.